gente qual que foi a maior dificuldade da sua vida e o que você fez para superar essa dificuldade. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do Evolve Business Talk, o nosso podcast que a gente conversa aí com vários empreendedores, né, aqui da região aqui de Massachusetts e aqui nos Estados Unidos. Gente, hoje eu trouxe um convidado, um amigo, muito gente fina, muito bem-sucedido nos seus negócios, e o nome dele é José de Arão de Andrade. Gente, ele, resumindo para vocês bem rapidinho, ele criou uma empresa aí de Mansory, né, de hardscape. Ele vendeu essa empresa e depois de um tempo ele começou uma empresa de general contracting, né? Hoje ele já está aí nesse ramo, cresceu bem mais do que antes. Hoje ele já emprega aí em torno de 12 a 15 pessoas aí direto e além dos subcontractors, né? Então, assim, o seu negócio está indo muito bem e eu vou conversar hoje com José Arão de Andrade. Seja muito bem-vindo, Arão. Obrigado, John. Como que eu te chamo? José? Arão? Pode... Mr. Andrade? Pode falar, Arão. Mais Arão. fácil. Então, vamos lá, Arão. Vamos embora evoluir, então? Bora. Arão, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já inscreveu no canal? Com certeza. Doeu? Não. Demorou? Não. Pagou alguma coisa? Paguei nada. Nada? Foi tranquilo? Foi de graça. Pessoal que está assistindo aí, pode inscrever? É só um clique. Gente, se inscreva lá. Se inscreva no canal antes da gente começar aí a nossa conversa. Já faz isso agora. Ok, o Arão deixou o seu tempo livre, né, para vir aqui. Eu também estou dedicando esse tempo aqui para gerar valor para vocês. Então, se tem uma coisa que você pode fazer em troca, é se inscrever no canal. Então, vamos embora para a nossa conversa. Arão, então, começando a nossa conversa, eu gosto sempre de começar com uma pergunta assim, que vai gerar valor, né, para a nossa audiência. Nesse período que você teve essa experiência sua de montar uma empresa, de vender e depois montar outra, qual que é o momento que você sentiu que você mais evoluiu como empresário? O momento que eu mais evoluí foi quando, na verdade, a minha esposa me deu um empurrão para investir em treinamento, né? Porque o business é tudo mindset. Então, no meu caso, eu tinha muito medo de arriscar, muito medo de investir em algo e não dar certo e perder, né? Medo de perder. Então, quando eu consegui quebrar essa barreira e investir em treinamento que me ajudou muito com a minha mentalidade, né? Desbloquear muitas crenças limitantes. Isso aí me ajudou muito a disparar, não só no business, mas na minha vida também. Interessante. Só para clarear mais, que tipo de treinamento que você começou a participar? Hoje eu sei que você participa de mastermind, né? Você participa de, não sei se consultorias ou mentorias, né? Mas você explica um pouquinho mais como que foi esse processo de você encontrar, o que você estava procurando, o que você encontrou e como que foi esse processo? Na verdade, eu creio que foi tudo uma dádiva de Deus, né? Porque eu cresci com essa mentalidade, com essas crenças limitantes, que eu não podia conquistar algo maior para a minha vida. Embora eu tinha o sonho, né, de ter uma empresa, de ter um business, porque isso aí é liberdade. Então eu não tinha nada específico, mas apareceu alguém da Flórida, por exemplo, o Paulo Abreu, né? Ensinando sobre coaching. Então eu decidi fazer aquele treinamento de coach, Life and Business Coach. E isso ajudou muito. Tinha técnicas de programação neurolinguística e várias outras coisas. Também eu participei de um treinamento que durou 2 anos, né? Várias áreas diferentes de treinamento
com o T. Harv Eker, né? Que é o pessoal do Millionaire Mind. E eles trabalham com a gente em várias áreas da vida pessoal e do business. Então, foi arriscar, investir nesses treinamentos que me ajudou a chegar onde eu estou. Interessante. Você, quando começou esses treinamentos, você já tinha sua empresa, a de Hardscape, ou ainda não? Ainda não. Eu tinha, na verdade, começado a trabalhar com o meu primo, né? Que foi quem me deu a oportunidade. Eu era ajudante ainda na época. Então, a minha esposa comprou um ticket para mim desse treinamento que teve aqui em Framingham, do Millionaire Mind, que foi um final de semana. Aí eu fui naquele treinamento. E lá eles ofereceram um pacote, esse pacote de treinamentos que durava 2 anos, que era o Quantum Leap. E aí eu lembro que eu voltei em casa na hora do almoço e falei com ela, não, eles têm um treinamento, é muito bom, mas é muito caro. Não tem condição, é um valor que não dá pra gente agora. Aí ela, não, pode fazer que eu te ajudo a pagar e tudo. E eu com medo daquilo, mas eu decidi, eles tinham um parcelamento, né? Então eu decidi investir. Interessante. Foi quando eu descobri que quando eu sinto medo, significa que eu devo fazer algo. Porque tem muita gente que para tomar uma decisão, eles têm que sentir paz, sentir tranquilidade, tudo, né? Para mim, muitas vezes, quando eu sinto medo de investir em algo, de ir para frente com uma ideia, para mim é uma bússola que fala, pode fazer que vai dar certo. Interessante. Interessante. É meio que contraintuitivo, né? Isso. Mas é interessante. Interessante. Ao invés de sentir paz, eu já ouvi muito isso, né? Para tomar uma decisão, tenha certeza que você está sentindo paz, né? Mas não medo. É interessante. Trazendo de um ponto de vista do porquê, você concordaria, ver se está certa a minha conclusão, no sentido de que se eu estou sentindo medo é porque eu estou tomando uma decisão que talvez está um pouco acima do que eu estou acostumado, e por estar acima do que eu estou acostumado, aquilo ali está me impulsionando a crescer, me impulsionando a evoluir? Seria essa a ideia? Exatamente. Para mim, o primeiro exemplo disso que eu lembro foi quando eu tinha companhia de masonry, né? Eu comecei com uma caminhonetezinha velha e tudo, só que estava pegando mais trabalho e ficando mais dificultoso. Então eu falei, eu preciso de comprar um dump truck, um caminhão basculante, né? Só que eu falei assim, eu não tenho condição de comprar à vista. Se eu for comprar um caminhão velho, ele vai dar muito problema, que eu já tinha passado uma experiência antes, quando eu era funcionário de outra empresa, com um carro velho que quebrava muito. E eu tinha o medo de fazer as prestações. E se eu não der conta de pagar? E se não conseguir pegar trabalho? Todos esses medos. Então, mas eu falei assim, mas eu preciso, então eu vou ter que fazer isso, eu não tenho outra opção. Mas mesmo sentindo medo, eu fiz aquilo ali. E graças a Deus, nunca precisei de faltar com o pagamento com eles. E foi pago até quitar. Interessante. Então você sentiu medo de tomar uma decisão, tomou a decisão mesmo assim, no final acabou dando certo. Correto. Né? Então esse processo de você enfrentar o medo, vamos dizer assim, né? Acabou fazendo que você fosse evoluindo aí em etapas, né? À medida que você vai tomando uma decisão, você vai evoluindo, né? Organicamente, vamos dizer assim. Não, bacana, interessante. Porque é igual eu te falei, eu já tinha ouvido sobre sentir paz para tomar uma decisão, mas sentir medo foi uma coisa assim nova para mim. Né? E deixa eu voltar um pouquinho nessa questão dos treinamentos, porque hoje essa questão de coach tem sido muito criticada. Né? Tem pessoas que elogiam, que acham bacana, tem pessoas que já não gostam, acham que o coach que é só tirar dinheiro das pessoas, né? Eu acredito que deve ter os dois extremos, né? Mas como que você vê isso? Como que você vê isso? Até que ponto
o coach vai ser algo que é benefício para mim, né? Que vai gerar benefício para mim. Até que ponto eu estou sendo, digamos assim, explorado por uma pessoa que está vendendo ali curso atrás de curso e só pegando meu dinheiro, digamos assim. Hoje eu vou avaliar isso como qual que é o resultado que esse investimento vai me trazer. Uhum. Se você, por exemplo, está trabalhando com um coach e ele não está te gerando resultado, ou as ideias dele não estão batendo com as suas, então eu penso que é hora de parar esse relacionamento e parar esse investimento. E como que eu vou medir esse resultado em relação a um coach? No caso, o que eu sei falar é da minha vida, no caso do business, que é o que eu mais uso, né? Sim. Então, qual que é o resultado que esse coach, que eu quero para o meu business, ou que área que eu quero esse resultado? Por exemplo, se é uma área de crescimento da empresa, se é uma área que eu estou trabalhando agora, que é construir sistemas, né? E chama SOPs em inglês, eu não sei o nome em português, mas é como que você escreve os procedimentos da sua empresa. Então, eu tenho uma consultora e um coach que estão me ajudando a fazer isso. Então, durante esse processo que a gente está fazendo, eu consigo já ver melhores, igual a gente fez um processo de contratação, que esse processo me ajudou a contratar alguém que me ajuda, que trabalha supervisionando os trabalhos. Eu já tinha testado, sem a ajuda deles, a fazer esse processo, e eu ia muito pela intuição, por gostar de uma pessoa, né? Então eu gostei de você, você me fala que você está qualificado, eu te contrato. Sem checar, sem ter testes, né, para realmente confirmar se essa pessoa é o que ela fala que é, sem, às vezes, até checar referências, né? Então, foi um processo criado com a ajuda desse coach e também da consultora. Interessante. Então, eu consegui ver realmente o resultado disso aí. Então, eu avalio isso, resultados concretos. Interessante. O que eu quero e eu estou alcançando o que eu quero, essa pessoa, ou o coach, ou o consultor, está me ajudando a conquistar o que eu quero, ou o que foi proposto, ou a gente está desviando desse propósito. O que está acontecendo? Basicamente qual que é o seu objetivo e você está alcançando ele. Interessante. Então, quando você começa um processo de coach ou de consultoria, eu acho consultoria até mais claro isso, né? Mas quando você começa um processo de coach também, você já tem em mente ali o que você quer com aquilo. Exatamente, porque para mim ter um resultado, eu tenho que saber o que eu quero. Sim. Então, por que eu estou contratando essa pessoa em primeiro lugar? Então, eu tenho que saber o que ele vai me ajudar a fazer. Que seja na minha área pessoal ou do business. Se eu não sei o que ele vai me ajudar a fazer, então eu estou atirando no escuro, né? Para que você está contratando? Estou fazendo investimento. Não só isso. Para que eu estou contratando essa pessoa? Por que eu estou pagando ele? Qual que é o resultado que eu vou ter? E eu estou comprometido a investir nesse resultado? Porque não é só o dinheiro que eu pago a pessoa. O coach, muitas pessoas, né, quer falar, o meu coach não está me dando resultado, mas você está fazendo o trabalho, a sua parte que foi proposta, porque não tem como ele não vai te transformar. Sim. Ele vai simplesmente te guiar e checar com você, né, se você está fazendo aquilo que foi proposto também. Sim, eu penso que isso é em várias áreas, né? Quando você contrata uma empresa, seja na área de RH, uma consultoria, ou seja uma assessoria, talvez na área de marketing, o que for, né? Quanto mais você se engaja naquilo e se entrega para o trabalho que as pessoas estão fazendo e de fato aplica aquilo na empresa, mais resultado vai gerar para você. Exatamente. Né? Porque às vezes você contrata um profissional, deixa só na mão do profissional e acha que vai resolver tudo. E nem sempre é assim, né? Então, é interessante isso. Você ter também, o empresário ter essa entrega para que realmente consiga gerar resultados, né? Porque, afinal de contas, eu não sei se você concorda com esse ditado, mas o que engorda o boi é o olho do dono.
né? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Eu concordo em parte com né? com esse ditado, né? É uma crença que às vezes limita muita gente. Por quê? O olho do dono que engorda o gado. Significa que você tem que estar olhando o seu gado o tempo todo. Então, se seu objetivo é escalar seu business, não tem como você escalar se você tiver o tempo inteiro, tiver o tempo inteiro ali. Sim. Então, você tem que confiar em outras pessoas para fazer isso. E eu estou entrando nesse processo, né, de querer escalar e sistematizar e tudo. E não é fácil, né, deixar ou confiar em outras pessoas para fazer tudo aquilo que a gente fazia, mas é um processo até doloroso às vezes, mas eu sei que se eu não conseguir confiar nas pessoas para trazer aquele resultado, eu vou constrangir, né, o crescimento da empresa. Sim. Talvez se a gente interpretar de uma nova forma, ao invés de tipo assim, não, o olho do dono que engorda o gado, então eu tenho que estar o tempo inteiro olhando para todos os bois. Talvez você pode simplesmente ter um gerente olhando ali o tempo inteiro e você está olhando pro gerente, né? Você está acompanhando o gerente às vezes, né? Às vezes ao invés de você, por exemplo, no seu caso de General Contracting, você tem várias áreas, né? Então ao invés de você estar, por exemplo, você é o cara que gerencia ali a parte do plumbing, do HVAC, do framing, do finish, né? Do finish, tudo aí, ao invés de fazer tudo, você tem talvez pessoas responsáveis e você acompanha essas pessoas, né? Talvez dessa forma seria melhor. Exatamente. A primeira coisa é contratar a pessoa certa, né? Eu já fiz muito esse erro e ainda faço. A gente contrata, às vezes, pelo coração, né? E não contrata pelo conhecimento da pessoa. Então, uma coisa que o meu coach me falou é que você contrata um termo em inglês, né? Chama GTS. Então, o que é o GTS? Não é GTS. GTD. GTD. O que é o GTD? Get Shit Done. Então, eu contratei alguém... No caso é GST, não? GSD. GSD. Get Shit Done. Isso. Então, você está contratando alguém que vai gerar resultado. Então, se a pessoa não é qualificada, se ela não está fazendo o trabalho que foi proposto, a culpa não é dela, a culpa é do líder, é de quem contratou. Então, eu já fiz muito esse erro e ainda faço, não sou perfeito, né? Interessante. Então, se eu contratei a pessoa certa, qualificada, uma pessoa de confiança, então ela vai fazer o trabalho que eu passar para ela fazer. E ela vai ser responsável por aquilo, né? Interessante. E você falou em erro que você cometeu, de às vezes contratar uma pessoa porque você gosta da pessoa e tudo. O que seria o maior erro nessa sua caminhada que você considera, não, isso aqui foi a pior coisa que eu fiz, nunca mais, está anotado lá para você nunca mais fazer algo semelhante? Eu não lembro, não. Assim, um erro que eu cometi que eu nunca mais faço. Porque, na verdade, a gente tem memória curta, né? Então, a gente erra uma vez e costuma errar de novo. Então, mas eu tento sempre lembrar do que eu errei, né? O que eu errei em contratar alguém, por exemplo. Então, não cometer aquele erro na próxima vez. Mas acontece, às vezes, a gente está desesperado, precisando de completar um trabalho, né? Entregar uma obra e tudo, e ainda contratar sem checar todos os processos. Por exemplo, vou contratar um subcontrato para terminar uma parte de um trabalho. O procedimento seria checar se ele tem seguro, se ele tem a licença para aquilo ali, a idoneidade dele, a ética de trabalho dele, se ele cumpre o que ele fala. E, às vezes, na correria ali, a gente não verifica tudo isso. Talvez fazer um contrato assinado com a pessoa, fazer todos os procedimentos como tem que ser feito. E, às vezes, a gente só faz, por exemplo, me manda um text message com preço, ok, vai lá e faz. Sem
vetar aquela pessoa, né? Então, sem passar pelo processo, exato. né? Então, é um erro que às vezes acontece. Uhum. E você acredita que é um erro grave ou é algo contornável? Essa questão de, por exemplo, você tem um processo, aí você vai lá, passa por cima do processo para get it done, né? É um erro, não é um erro grave, mas é um erro que pode custar caro, né? Ok. Porque, no exemplo dessa contratação, se a gente não sabe quem a pessoa é e se ela vai fazer algo errado na casa do cliente, ou se ela leva alguém que, por exemplo, rouba alguma coisa do cliente. Uhum. Então, tudo isso vai voltar em quem é responsável pela obra, na empresa que é responsável pela obra, né? Então, ao mesmo tempo que não é um erro grave, é um erro que pode custar caro. Então, o certo é a gente seguir todo o processo. Você está meio que gambling, né? Digamos assim. Exatamente. Pode ser que aquilo dê certo, que você, não, eu resolvi o problema, né? Andei mais rápido, né? Porque eu atropelei o processo, mas aquilo ali também pode ser que gere uma consequência muito pior do que talvez esperar lá 1 ou 2 dias, né? Para fazer o processo bonitinho, né? Correto. Então, é um risco grande que a gente tem e às vezes a gente toma, mas o correto é seguir o processo, seguir o sistema como tem que ser seguido. Vamos lá, sobre essa questão de processo, você falou que você está, né, nesse processo de criar processos. Aham. Qual que é a maior dificuldade que você encontra, né? Porque eu vejo isso muito aqui, né? Eu vejo isso muito aqui, não só aqui no Brasil também, mas eu penso que é uma dificuldade de empresas menores, né? De criar realmente processos, né? Como que o cliente vai chegar na empresa, como que ele vai ser atendido, qual que é o processo que vai passar até fazer a venda, depois que faz a venda, e aí, o que acontece? Muitas vezes é o dono que tem que correr atrás de tudo, né? Às vezes ordenar o material, fechar um contrato, mandar um invoice, né? Depois que está pronto também, né? Muitas vezes a gente nem pede um review porque não tem processos, né? Então, qual que é a sua maior dificuldade que você tem tido em criar esses processos? A dificuldade é porque tudo está na minha cabeça. Uhum, E tem mais coisa para fazer do que tempo para fazer. uhum, Então, dedicar tempo, apesar de saber que é um investimento que vai ser um fator que vai decidir entre a empresa conseguir crescer ou ser escalável ou não, né? uhum, Então, eu tirar tudo que está na minha cabeça. Porque para tudo tem sistema e tem processo. Mesmo que tá só na minha cabeça ou na cabeça de cada empresário. Então, é tirar tempo para colocar no papel todo esse procedimento, como é feito. Por exemplo, um cliente, quando ele liga, quais que são as perguntas que eu vou fazer para ele, para ver realmente se ele é qualificado para o trabalho que a gente faz e se ele tem o budget para aquele tipo de trabalho que ele quer contratar. uhum. Depois disso aí, é agendar para fazer o apontamento, ir na casa do cliente, checar o local, tirar medidas se necessários. Então, depois disso aí vem fazer o preço todo para o cliente, depois enviar. Tudo isso é um processo que cada um tem, seja ele escrito ou não. O que a gente está querendo fazer, ou a forma certa de fazer, é colocar tudo isso no papel, colocar tudo em ordem, porque como que eu vou ensinar algo que só está na minha cabeça? Então, se eu contrato alguém, por exemplo, para fazer um estimate, como que eu faço o estimate na minha empresa? Se está só na minha cabeça, sempre vai ter algo que eu vou esquecer de passar para a pessoa. Então, se eu tenho tudo escrito, vai facilitar para alguém novo chegar na empresa e seguir aquele procedimento, porque ele está escrito, ou está em um vídeo, está em algum lugar. Se está só na sua cabeça, só você vai saber fazer bem, né? Só eu vou saber fazer bem e nem sempre eu vou ter tempo de passar ele completo para uma pessoa que chega nova na empresa. A gente criando esses processos, você tem justamente essa vantagem de que criou o processo, deixou aquilo claro no papel,
tem uma dificuldade também de você fazer o processo, de você conseguir fazer o processo pegar, né, digamos assim, né? Você tem a questão daquilo ali virar cultura, né? Então, assim, fez o processo, aí alguém foi lá, fez o procedimento, não fez de acordo com o processo. Você volta, corrige e fala, não, tem que ser de acordo com o processo. Às vezes também o processo pode ser aperfeiçoado, né? Sempre tem que ser aperfeiçoado, Sim. porque eu nunca vou lembrar de... Vamos supor, se eu estou escrevendo ele, eu nunca vou lembrar de todos os passos que tem que ser feito. Sempre pode acontecer de esquecer um. Então, a cada 6 meses ou a cada ano, a gente tem que revisar tudo aquilo. E também, outra coisa que eu tenho descobrido, que não é só eu que tenho que fazer esse processo. Eu posso pedir ajuda dos meus colaboradores também. Por exemplo, se eu tenho um carpinteiro, como que ele começa o framing de uma casa? Ou, no caso de instalação de uma cozinha, como que começa a instalação da cozinha até o final? Então, eu posso pedir ele para escrever o que você faz primeiro. Primeiro eu vou checar a planta, vou verificar se eu tenho todas as partes, vou riscar na parede o nivelamento, o espaço de cada gabinete, por exemplo. E depois disso que eu vou começar a fazer a minha instalação. Vou checar o piso, se está nivelado, se eu vou precisar de colocar algum cálcio, né? algum cálcio e tudo. Então, eu posso pedir esse colaborador para escrever esse processo para mim. Não precisa eu, como dono da empresa, fazer tudo. Eu preciso de ajuda das pessoas. Sim. E às vezes, com a medida que a gente vai se distanciando do operacional, né, ficando mais estratégico, digamos assim, a tendência é que o colaborador que está fazendo aquilo todo dia, ele consiga perceber mais detalhes ali no processo que podem ser aperfeiçoados, né? Porque ele está ali todo dia, você tem ali o processo, né, da cozinha, por exemplo. Vamos supor que não tinha lá checar se o chão está no nível, né? Só que aí ele percebeu que ele teve problemas porque o chão não estava no nível, né? Então, a partir do momento que ele percebe aquilo, porque ele está no dia a dia, ele vai poder falar, não, peraí, a gente tem que colocar isso aqui também no processo, né? Porque o fato dele estar ali todos os dias fazendo, acaba que ele vai ter um domínio melhor, né, daquilo que ele está fazendo. Então, faz muito sentido, né? Você colocar também o colaborador da empresa, né? Talvez até o subcontractor, né? Dependendo do relacionamento, para te ajudar a montar esses processos, para que seja um processo bem feito, né? Exatamente. Não tem como a gente crescer ou avançar sozinho, né? A gente precisa de pessoas, precisa de ajuda. E muitas vezes a gente não quer pedir essa ajuda ou fica pensando que as outras pessoas não são qualificadas para isso. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso de ter ajuda de pessoas que sabem ou que são especialistas em cada área. Então, essas pessoas vão ajudar a construir esses procedimentos, né? Porque eu não sei tudo também. Por exemplo, eu não sei todo o processo, por exemplo, de fazer um plumbing, uma elétrica de uma casa, ou talvez da carpintaria, por exemplo, carpintaria finish. Então, eu preciso de ajuda da pessoa que é especializada naquela área para me ajudar a construir esse procedimento. E, como eu falei, sempre tem que ter revisões periódicas, que seja uma vez por ano ou 2 vezes por ano, para ver o que precisa ser melhorado, né? É um processo contínuo, uma melhora contínua. Sim. Em japonês eles falam, acho que é Kaizen, ou Kaizen, que significa que é melhora contínua. A gente tem que sempre estar buscando evoluir e melhorar. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até uma diferença dos tipos de business que você montou. Primeiro você montou um hardscape, né? E agora um general contractor, né? Você tem uma diferença de características de um business para o outro. Sim. Por exemplo, no hardscape você dependia dos funcionários, sim. Porém, chegava um ponto que você, talvez como pedreiro, né? Vou chamar assim,
se o cara não fez alguma coisa ali certa, você vai lá e você mesmo faz. Né? Você tem essa possibilidade. No General Contractor, talvez você já não tenha essa possibilidade, justamente por essa característica que você falou. Às vezes você não conhece o processo inteiro de um eletricista ou de um plumber, por exemplo, mas você vende a instalação do boiler, né? E você não tem a possibilidade, muitas vezes, de se o cara o plumber, né? Se ele, por exemplo, furou, você não, deixa eu ir lá e eu vou fazer, né? Então, assim, acaba que o General Contractor depende muito mais de pessoas, né? Aí eu vou incluir colaboradores, tanto internos quanto subcontractors, para funcionar, né? Yeah. Como que você consegue juntar essas pessoas? Eu penso que tudo é relacionamento, né? Então, primeiro você tem que conhecer as pessoas, construir um relacionamento com elas, tratar todo mundo bem. Relembrando que eu não sou perfeito, às vezes tem dias que a gente estressa e tudo, trata alguém mal, mas tem que ter a humildade de pedir perdão, né? Mas eu penso que mais é a questão do relacionamento. É ter um relacionamento bom com as pessoas e ter pessoas de confiança. Por exemplo, os plumbers que eu trabalho, o eletricista, são pessoas que eu confio neles já. Então, por exemplo, se tem um problema na casa de um cliente, nem sempre eu preciso de ir lá. Eu posso falar com o plumber, ó, esse cliente está com um problema, aqui ele me mandou uma foto, vou te mandar essa foto. Tem como você ligar para ele e ir lá e resolver para nós? Então, nem sempre eu preciso de estar envolvido em tudo aquilo ali. Eu penso que sempre é ter as pessoas de confiança e que elas estão dispostas a te ajudar também. Isso com relacionamento, então. Esse relacionamento eu poderia direcionar mais para a questão de network ou seria um relacionamento mais pessoal mesmo, de amizades e tudo? Não, seria um relacionamento de trabalho mesmo. Mais de network, então. Mais de network. E esse relacionamento que eu falo é o seguinte, como que se eu contrato um plumber, por exemplo, a primeira vez que eu contratei um plumber. Então, se ele, durante aquele trabalho que eu acompanhei ele teve partes do trabalho ou alguma coisa aconteceu que ele não fez o que era esperado dele fazer. Ou ele fala que ia estar lá em tal hora, em tal dia e não foi, não apareceu. E não explicou por quê, não avisou. Então eu vou ficar feio com o cliente. Então no próximo trabalho, esse cara está perdendo a confiança comigo, eu vou perder a confiança com ele. Nos próximos trabalhos eu não vou contratar ele. Se eu não tiver outra pessoa, eu vou testar outro. Até eu achar essa pessoa que é confiável. É mais na questão de relacionamento de trabalho. E é lógico que entra pessoal também, né? Todas as pessoas que a gente trabalha junto têm uma amizade. Não quer dizer que eu tô na casa do cara, conversando com ele todo dia. Mas eu não sei explicar. Eu sei que é um relacionamento de confiança e pessoas fazer o que é esperado delas fazer, né? Sim, vou entrar um pouquinho no lado filosófico, né? O significado da palavra pessoa, né, vem do latim de persona. Persona era máscara, né, que as pessoas usavam no teatro, se eu não me engano, na Grécia, antigamente. E vem justamente dessa ideia de que nós, como ser humano, a gente, por exemplo, quando eu estou com você, eu estou com uma máscara. Quando eu estou, por exemplo, na igreja, eu estou com outra máscara. Quando eu estou com minha esposa, com outra máscara. Não porque eu sou uma pessoa falsa, mas porque é o tipo de relacionamento que você tem. Então, às vezes, você tem um bom relacionamento no trabalho, não é a mesma máscara que você tem com seus amigos íntimos, por exemplo, de levar para sua casa no Natal, né? Ou de ir na casa deles no Natal, por exemplo. Isso. Né? Mas é um relacionamento bom, mas é uma máscara diferente, né? E é interessante essa questão de network, porque acaba, eu penso assim, né? Talvez esteja errado, mas que acaba que o relacionamento com quem está com você todo dia, ali os funcionários, é um pouco diferente do que o pessoal que é subcontractor, por exemplo, porque a máscara é diferente, né?
Ali você tem um relacionamento com o subcontractor, talvez mais ali de contratual mesmo, de fazer o trabalho, de ir lá e executar, enquanto com o cara que está todo dia com você, talvez você tenha um relacionamento mais ali de você conhecer, às vezes, a família, porque teve uma confraternização, né? Não aquela coisa de todo dia, tá um na casa do outro, mas talvez você conheça a família, conheça os filhos, sabe que o cara tem 2, 3, 5 filhos, né? Sabe que é casado, sabe que é solteiro, né? Então acaba que você tem um relacionamento mais próximo, né, dessa pessoa do que de um subcontractor, por exemplo, né? Então é interessante isso, a gente ter esse relacionamento, cultivar esse relacionamento, né? Porque chega uma hora que ou eu vou ser útil para a pessoa também pode ser útil para mim também, né? É uma via de mão dupla. Isso. E esse relacionamento com cada um é importante, e o que eu penso é a gente tem que preocupar com as pessoas, se importar com as dificuldades que cada um está passando, né? Mas também saber colocar uma linha entre o problema pessoal, o que simpatizar, o que eu posso ajudar essa pessoa, quais os tipos de conversa a gente pode ter também, mas ao mesmo tempo ser profissional e importar com a pessoa em si. Qual que é os sonhos dela, qual que é os objetivos dela e tudo. Eu digo que esse relacionamento, até com pessoas que são subcontratadas, né? Pelo menos a gente tenta... eu não vou dizer que eu vou perguntar muita coisa a ela, mas cada pessoa se abre de uma forma. Sim. Então eu vejo o limite de cada um até onde ele me dá espaço para mim demonstrar que eu importo com ele. E voltando na questão, eu não sou perfeito, então às vezes eu penso que eu estou importando com a pessoa e às vezes eu não estou. Cada um também tem suas carências, né? Tem pessoa... Eu falo assim, carência que eu falo tem pessoa que você tem que estar sempre ali conversando, incentivando, né? Que precisa daquilo. E tem pessoa que se você chegar com ele com pagamento em dias, colocou ali colocou uns $50 ali de bônus a mais, o cara já... Só aquilo ali para ele já está satisfeito, não precisa de muito contato, aquela coisa, aquele toque, né, pessoal, digamos assim, né? Enquanto tem gente que você tem que estar ali sempre incentivando, sempre falando, né? Como que a gente descobre esse perfil do funcionário? Eu imagino que você deve ter funcionário de todo jeito, né? A gente tem pessoas de vários perfis, como você falou, né? Então, é só com o tempo mesmo, né, que a gente vai descobrindo como que cada um gosta de ser tratado, como que a mente e a emoção de cada um funciona, né? Tem a linguagem do amor também, ou como que cada um se sente valorizado. Tem gente que só quer dinheiro, tem gente que quer um abraço, tem gente que quer que você conversa com ele, passa um tempo com ele. Tem outro que já quer que você convida ele na sua casa ou que você vai na casa dele. Então, é só o tempo mesmo, né? É relacionamento. Então, relacionamento é vivência e como a gente passa muitas horas do dia com essas pessoas, então a gente precisa de descobrir particularidades, né, particularidades de cada um e trabalhar com eles no nível que eles estão. Interessante. Você falou de uma coisa, eu quero citar isso, só antes da gente mudar um pouco o foco, foi de linguagem do amor, uma experiência particular, sabe? Talvez a gente não leva tão a sério um relacionamento no trabalho, porque a gente sabe que aquilo ali pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, né? Eu posso entrar numa empresa, eu posso sair daqui a 1 ano, ou alguém pode sair daqui a 1 ano, né? Então, pode ser que eu fique com a pessoa ali só 6 meses, só 1 ano, talvez eu fique ali 10 anos, 20, 30 anos, né? Então, a gente nunca sabe quanto tempo vai durar um relacionamento de trabalho. Porém, o meu casamento, ele só começou a dar certo depois que eu entendi esse conceito de linguagem do amor. Aliás, eu não vou nem falar do casamento, o meu namoro,
né? Porque se o namoro não tivesse dado certo, não teria casado. Né? Mas porque assim, eu sou mais pro lado de toque, palavra de afirmação, eu sou fleumático, né? Fleumático com uma pitadinha de sanguíneo e uma pitadinha de melancólico, né? Enquanto a Gisele já é colérica. Colérica com a pitada de sanguíneo só, né? Então, assim, oposto extremo mesmo, né? E quando eu entendi essa questão de linguagem do amor, que eu fui entender que a forma como ela falava que ela me amava não era a mesma forma que eu falava para ela que eu amava ela. Né? Eu chegava com aquela coisa, às vezes, de presente, ou de ficar falando, né, que amava, de dar um abraço, de beijar, aquela coisa assim. E ela não, ela era assim, se ela chegasse em mim brincando, zoando, alguma coisa assim, aquela era a forma dela de falar que me amava. É lógico que depois de um tempo a pessoa também entende a sua linguagem, né? Então, tipo assim, foi só depois que eu entendi isso, que pode não ter muito a ver com business, mas eu penso que é algo importante pra gente. Só depois que eu entendi essa linguagem do amor que foi dar certo o meu relacionamento com ela. Então, isso até no business, quando a gente entende a linguagem aí do nosso colaborador, da pessoa que está do nosso lado, né? Às vezes a pessoa que eu gasto mais tempo com ela, né? A gente sempre tá mais tempo com uma pessoa do que com outra no trabalho. Isso é importante, né? Para a gente conseguir ter um relacionamento duradouro, né? No trabalho. É muito importante. Por exemplo, a minha esposa, a linguagem dela é o serviço, né? Então, assim, se eu lavo uma vasilha para ela, se eu ajudo ela na cozinha, ela acha aquilo o máximo. E eu sei que eu sou muito falho nessa área. Então, apesar de saber a linguagem do amor dela, né? O que ela recebe como amor, igual palavras de afirmação e tudo, eu sou falho muitas vezes em agir nisso aí, né? Então, de uma forma ou de outra, é importante a gente saber e também é importante a gente agir tanto com os colaboradores como na vida pessoal. E é algo que a gente fala, a gente tem que separar o pessoal do trabalho. Eu penso que é uma coisa muito difícil de separar, porque a gente seres humanos e emotivos, né? Então, não tem como eu estar ruim em casa e estar bem no trabalho. Então, a gente é algo importante, tanto para a gente como patrão, ou funcionário, ou colaborador, tanto quanto no relacionamento em casa nosso e de cada um de nossos colaboradores. Por isso que é bom importar com cada um, né? O que cada um está passando, qual que é o momento que cada um está vivendo, para a gente entender a pessoa e saber medir, né, a forma de cobrança com cada um também. Bacana. Interessante isso aí. Interessante saber também como que eu vou cobrar da pessoa, né? Não simplesmente de manter o relacionamento. Deixa eu mudar um pouquinho a questão do foco. Eu queria ir para um lado um pouco mais estratégico. A gente começou a conversar de mindset, aí depois a gente entrou em processos, né? Relacionamento. Mas eu queria voltar nessa questão mais estratégica. Eu te conheço tem mais ou menos 8 anos, né? Que é o tempo que eu estou aqui, basicamente. E eu acho que quando eu cheguei, você estava ou começando a abrir sua empresa, ou já tinha aberto, algo assim, né? E vamos colocar assim, que em 8 anos você fez esse processo todo que eu falei. Você abriu a empresa, vendeu ela, construiu uma outra empresa que já está assim, já está crescendo bastante, já está pensando em escalar, né? Como que você fez isso em tanto pouco tempo? Eu tenho certeza que tudo aconteceu pela graça de Deus, né? Eu creio em Deus, eu creio que Ele é o provedor de todas as coisas que acontecem na minha vida. Então foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. E Deus fez a parte dele, tem feito, e eu também tenho que fazer a minha parte, que é a busca contínua, né, de melhorar
de aprender, porque às vezes eu comento com algumas pessoas, a maioria de nós, brasileiros ou hispanos aqui nos Estados Unidos, somos um monte de peão ou de pessoas do interior ou sem muito conhecimento de business, né? E a gente, pelo esforço, pela bênção de Deus na vida da gente e pelo risco que a gente toma, a gente faz as coisas acontecer. Uhum. Então a gente rompe na força bruta, Uhum. em vez de... Na raça mesmo. Na raça mesmo, sem entender muito, por exemplo, na área de administração, na área do business em si, na área financeira, sem entender muito de pessoas, de emoção, como lidar com pessoas, né? Então, a gente vai na raça mesmo, então, sem ter esse conhecimento amplo. Então, tudo isso vem acontecendo, é muita dedicação, né? As pessoas só vê o lado bom, esse cara está crescendo, está sendo bem sucedido, mas ele não vê o tempo que a gente dedica para aprender, para melhorar. Uhum. E não quer dizer que porque eu estou fazendo isso, eu sou melhor do que outras pessoas ou melhor do que alguém. Ou que eu já alcancei o objetivo, ou que eu já alcancei aquilo que eu queria chegar. Significa que eu estou tentando, dando o meu máximo, e que eu sou falho. E sempre eu preciso de melhorar mais. Então, às vezes eu estou trabalhando até 10, 11 horas da noite, fazendo meus estimates, ou estudando, tentando aprender algo. Então, as pessoas não veem o que está por trás, né? Às vezes acorda cedo, ou às vezes tem que viajar para fazer um treinamento, ou cursos, né? Ficar aí uma semana fora. E às vezes o business tem que continuar, as pessoas têm que continuar trabalhando. E eu tô lá, por exemplo, no meu caso, né? Mas o telefone tá tocando, mensagem de texto. Então, nem sempre eu tenho uma condição de focar 100% no que eu tô fazendo, porque tem as coisas que tá acontecendo. Então, é uma luta constante. Então, voltando à pergunta principal, né? Esse crescimento em tão pouco tempo, primeiro é a bênção de Deus na vida da gente, apesar de não merecer, de não ser perfeito, né? E tá longe daquilo que Deus tem pra gente, mas é a dedicação, é Deus abençoando e a gente dedicando e buscando sempre, cada dia, crescer mais. Bacana. São 8 anos de dedicação para, de repente, a empresa... De repente, esse cara começou em tão pouco tempo e tá indo bem. Não, bacana. E você citou também de mindset, né? Você falou que mudou muito o seu mindset, essa questão de coach, os treinamentos que você fez, né? Que impacto que isso teve na empresa? Que eu acredito que afetou também, né, nesse processo de crescimento. Porque essa dedicação, ela só vai ter se você acreditar que você vai ter um resultado dali. Né? Senão você não estaria ali fazendo viagens para fazer treinamento, né? Ficando até à noite trabalhando e tudo. Então, como que o mindset influenciou nesse resultado? Se a gente voltar lá atrás, quando eu comecei esse processo todo, né, de querer ter a minha própria empresa, tinha medo, não acreditava em mim, né? Então, essa mudança de mentalidade, do mindset, né, me ajudou primeiro a acreditar que eu sou capaz, partindo do princípio de que se outras pessoas já fez isso, eu posso fazer também. Não significa que isso é uma verdade para tudo, né? Não significa que se alguém canta muito bem, que eu vou cantar muito bem. Se o Neymar joga bola muito bem, eu posso jogar bola muito bem. No meu caso, não é verdade. Então, essa é uma verdade que eu criei, né? Eu acreditei nela,
e isso me ajudou a chegar onde eu estou, mas ao mesmo tempo é uma mentalidade, é uma crença que tem certas limitações também, porque eu sei, por exemplo, tem outras empresas que eu me espelho, ou empresários que eu me espelho, ele conseguiu, eu posso conseguir. Então, mas eu sei das minhas limitações atuais, dos meus limitações às vezes de conhecimento, né, e tudo, mas eu tenho que esforçar um pouco mais às vezes para chegar onde a pessoa estava. Então, é isso aí. Eu nesse sentido, tem um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho, que toda vez que eu tô meio desmotivado, que eu tô assim, tentando entender uma coisa, não consigo, eu lembro dele falando, sabe? Uhum. É uma aula que ele dá, se o pessoal quiser pesquisar, muito interessante, depois que terminar o podcast, né? Muito interessante, que ele fala, né, sobre você ter brio. Ele fala de ter brio. Uhum. E ele fala o seguinte, olha, um camarada, ele teve que descobrir o teorema de Pitágoras, por exemplo. Né? Um cara inventou aquilo. Né? Ele lá na Grécia Antiga, não sei quantos anos atrás, né, com muito menos recurso do que a gente tem hoje, o cara conseguiu inventar. Eu só preciso entender. Uhum. Eu só preciso ler aquilo ali e entender, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa com muito menos recursos que eu, ela criou uma coisa, ela inventou uma coisa, eu só preciso ali dedicar um tempo ali para entender, e às vezes a gente fica assim, eu acho que tem um pouquinho de preguiça aí também, não? Eu acho que se a gente parar para fazer mesmo, para dedicar, por exemplo, uma pessoa que está com uma tarefa ali, ok, eu não estou falando de ficar igual o Neymar jogando bola, Uhum. né? Mas você também não precisa ficar igual eu, que sou o último a ser escolhido no time, Uhum. né? Se eu mesmo, que sou o último a ser escolhido do time, se eu ficar ali 8 horas, 10 horas por dia, treinando, colocando uma condição física, né? Tendo uma condição física boa e treinando passe, treinando chute, treinando tudo isso, eu vou ficar melhor. Eu vou ficar não vou ficar talvez igual o Neymar, com certeza não, né? Mas eu vou ficar melhor do que o João, né? Então, assim, eu posso não ficar assim, virar referência mundial para alguma coisa, mas com certeza eu posso ser melhor do que eu, né? Se eu dedicar a fazer alguma coisa, se eu ter esse brio, né? Ter esse esforço ali de parar, não. Alguém inventou isso aqui, eu só preciso entender. Ah, li uma vez, não entendi. Lê de novo. Li de novo, não entendi. Lê de novo. Li de novo, não entendi. Vai lá, toma uma água. Lê de novo, traduz para o português, traduz para o inglês, traduz, né? Tenta ver em outra língua. Assiste um vídeo a respeito daquilo. Vou trazer para construção, por exemplo, que é muito comum. Ah, eu estou tentando ali instalar uma janela, ou estou tentando instalar um cabinet, né? Talvez eu não vou conseguir fazer igual o carpinteiro finish, que já tem experiência. Mas se eu pegar ali e ver como que faz, e ler o manual, e se eu não conseguir, eu ver o vídeo, e lá ler o manual de novo, e ver alguém que fez, chamar alguém que fez, uma hora, alguma coisa consegue sair daí, não? Tem que dar certo, né? O que eu falo, até com meus colaboradores, é o seguinte: a gente não precisa de inventar nada. É o que você falou, é só pegar o que outra pessoa já fez e copiar. Então, os recursos já estão aí, tudo já que foi para ensinar já está ensinado praticamente, tem vídeos, o YouTube, né? É muito bom nisso aí. Então, a gente pode aprender de várias formas. Então, no caso, é a preguiça. Eu, por exemplo, eu gostava muito de aprender. Ainda gosto muito de aprender, né? Mas na área de tecnologia, eu tenho notado que eu tenho perdido a paciência para aprender, por exemplo, como que um aplicativo funciona, ou como que uma câmera funciona. Um dia desse, estava tentando
instalar uma câmera no trabalho, que ela tira foto de tempo em tempo. Só que eu não consegui entender os settings. Li umas 3 vezes, tentei mexer, não consegui. Aí pedi ajuda para minha enteada. Então, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo entender isso aqui. Mas porque eu não tentei ou eu não dediquei o tempo suficiente para aprender aquilo. Tem um ditado que fala que a repetição é a mãe da perfeição. Sim. E aí o que você falou, se eu treinar, eu vou conseguir. Eu posso não ser o melhor naquilo ali, mas se eu colocar as horas necessárias, né? Tem gente que fala que é 1.000 horas, 10.000 horas, o tanto de hora que seja, ou tudo que você dedicar a repetir, fazer repetições suficientes ou um tempo suficiente, você vai ficar melhor do que você era. Então, a gente não pode nem sempre comparar com outras pessoas. Sim. Ok, eu não posso ser igual o Neymar, mas se eu dedicar, por exemplo, 2 horas por semana durante 2 anos, eu vou jogar bola bem melhor do que eu jogo hoje. Sim, sim. Tem um detalhe também importante disso, que não é que eu quero dizer que eu tenho que aprender tudo também. Né? Tem coisa que eu não vou aprender, que não é interesse meu aprender. Né? Só um exemplo, quando eu fui decidir o que eu ia estudar, eu fiquei com muita dúvida sobre psicologia e administração. O que ficou assim claro para mim que eu ia para administração foi quando me falaram que psicologia era da área da saúde. Eu tô assim, eu quero ficar longe de saúde. Quero ficar longe, eu não tenho assim aptidão nenhuma para receber uma pessoa como se fosse um médico, sabe? Ou um psicólogo, para entender qual que é a dificuldade da pessoa ou a doença, esse tipo de coisa, assim, eu não tenho afinidade nenhuma. Então, assim, tem coisas na vida que você não tem que aprender, né? Não é prioridade. Eu, por exemplo, eu falei de dedicar 8 horas aí com futebol, mas é lógico que eu não vou fazer isso porque eu não tenho interesse nenhum em ficar nem parecido com o Neymar, né? É lógico, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu estou no ponto de querer cuidar melhor da saúde, mas não em querer jogar bola melhor, né? A questão da câmera, eu não sei até que ponto é prioridade para você fazer o setup da câmera. Então, assim, se você isso aqui eu vou fazer porque eu quero fazer, é uma questão agora de honra, né? Eu deixar isso aqui pronto. Ok, agora, se não é prioridade também, a gente pode procurar ajuda, né? Pode procurar ajuda com outra pessoa, afinal de contas, a ideia de crescer e de escalar vem disso também, né? Vem disso, a gente não adianta a gente querer saber tudo, principalmente numa empresa, né? É muito complexo, é muitas áreas. Sim. Para a gente tentar entender de tudo. Então, a gente tem que focar, o que eu tenho aprendido eu preciso de focar nas áreas ou em uma área que eu gero maior valor para a empresa. Sim. Então, não adianta eu querer fazer um setup de uma câmera, dedicar um dia inteiro tentando aprender algo que não é uma habilidade minha ou que talvez não é um investimento sábio do meu tempo. Sim. E que vai gerar retorno para a empresa. Sim. Então, é pedir ajuda mesmo. Então, para crescer, a gente precisa de outras pessoas. A gente não pode ter esse receio de pedir ajuda, né? Como dono da empresa, eu acho assim que o mais viável é o dono tentar entender quais que são as funções que só ele pode fazer. O que aqui que é só eu que posso fazer? Eu vou levar para a vida pessoal para ficar mais claro. Cuidar da minha esposa, é só eu que posso fazer. Né? Cuidar dos meus filhos. E o cuidar dos meus filhos que eu falo é passar um tempo brincando, é esse tipo de coisa. É só eu que posso fazer, né? Como pai. É lógico que a minha esposa como mãe também. Mas como pai é só eu. Agora, lavar a roupa do meu filho talvez é algo que eu possa delegar. Exatamente. Né? Ir lá e limpar o carro da minha esposa talvez é algo que eu possa delegar. Né? Na empresa a mesma coisa. O que é só eu que posso fazer? Talvez uma atividade chave seja a contratação de pessoas
Então, talvez ali é só o dono que vai fazer a contratação. Talvez, né? Às vezes o dono ele tem um feeling, né? Ele tem uma intuição melhor para fazer contratação. Às vezes ele, por exemplo, chama outras pessoas para ter opiniões diferentes, para chegar, talvez, um especialista da área, né? Para ele chegar a uma conclusão. Ou talvez ele faça sozinho, né? Ou talvez ele delega aquilo também. Então, assim, o que é importante que o dono faça? Né? Você como dono, o que é só você que pode fazer? E tudo que não é só você que pode fazer, tentar delegar, né? Porque é a questão que a gente conversou antes, né? Acaba que o dono da empresa, muitas vezes, ele acaba virando o bottleneck, né? Acaba virando o gargalo da empresa. Exatamente. Eu tenho notado isso em várias áreas. Eu tenho sido esse gargalo, né? Essa pessoa que está restringindo o crescimento da empresa porque eu quero controlar essa área. Então, eu preciso de aprender a confiar e a contratar a pessoa certa para aquela área, né? E delegar e simplesmente passar uma tarefa a ser feita e checar se a pessoa fez, mas sem ficar muito em cima ali, controlando cada passo. Porque a gente já falou antes, né? Sem a ajuda de outras pessoas, a gente não consegue crescer. E também essa dedicação do tempo que vai gerar maior valor para a empresa. Porque chega um certo ponto que, por exemplo, hoje eu estou gerando maior valor para a empresa, construindo relacionamento com clientes, fazendo estimates e tentando construir o time. Então, mas vai chegar o ponto que, vamos supor, fazer um estimate, não vai ser o melhor uso do meu tempo. Talvez eu vou ter que contratar alguém para tomar conta dessa área. Como agora eu já contratei alguém para olhar a produção, né? A supervisão dos trabalhos. Então, mesmo que eu ainda vou no trabalho e tudo, eu não tenho que fazer toda aquela parte ali, porque eu tenho alguém tomando conta daquela área e me dá tempo. Então, para crescer, vai chegar um momento que o que a gente está fazendo é comprar tempo. O que é mais importante para mim hoje, ou para alguém que está crescendo hoje, é ele ter tempo para dedicar em coisas que vai fazer a empresa crescer. Vamos supor, igual ontem, por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro escavando para fazer uma fundação de uma garagem. Então, não foi o melhor uso do meu tempo. Eu tenho uma obra para fazer um preço e fechar um contrato com o cliente que, se eu tivesse tirado o dia ontem para fazer isso, o resultado para a empresa seria muito maior. Então, eu podia ter, se eu tivesse planejado, contratado alguém para aquela área específica ali e feito aquele trabalho ontem, enquanto eu tinha tempo para dedicar em algo melhor. Sim. Duas coisas importantes que a pessoa tem que considerar na hora de contratar. De contratar, não. Duas coisas importantes que a pessoa tem que considerar na hora de delegar. Né? Primeiro é que a pessoa que você está passando a tarefa, ela não vai fazer igual você. Ela vai fazer do jeito dela porque ela é uma pessoa diferente. Né? Ela tem um histórico diferente, ela tem um aprendizado diferente, né? Porém, a segunda coisa a considerar é justamente essa questão que você falou, da prática levar à perfeição. Então, à medida que a pessoa ela vai fazendo, vai ter uma hora que ela vai fazer melhor do que você fazia. Isso. Né? Então, apesar de no início ela não vai fazer igual você, mas depois de um tempo ela passa a fazer melhor. Né? E fazendo dessa forma, você ganha tempo para mexer com o que realmente importa, né? Pro dono da empresa. Às vezes o dono da empresa está tão busy que ele não consegue crescer a empresa. Exatamente. Inclusive, nesse momento da minha vida, né? Eu tô, assim, busy na questão, assim, de estar preocupado com várias áreas e que eu tenho que olhar e tudo. E eu tô notando que isso aí tá impedindo de crescer. Então, essa semana mesmo eu já comecei a pensar o que eu tenho que fazer para me livrar dessas coisas que estão me prendendo, né? Tomando muito meu tempo, que outra pessoa pode resolver para mim,
para que eu possa voltar meu foco para o crescimento, voltar meu foco para a estratégia, que tipo de cliente que eu posso conquistar, além do que a gente já tem conquistado, né? Que outras áreas a gente pode servir, outros tipos de projeto que a gente pode fazer, que vai trazer um retorno maior, né? Uhum. Então, se eu estou muito preso, Sim. por exemplo, igual eu estava ontem numa escavadeira operando o dia inteiro, então isso aí está Sim. tomando tempo de algo melhor, algo mais importante. A tendência é que à medida que a empresa vai crescendo, o dono ele deixa de fazer o que é operacional e passa a fazer mais o que é estratégico, né? Essa é a tendência, Yeah. né? Operacional é o dia a dia, fazer mesmo. O tático, né? Já entra a questão igual de uma supervisão, de uma gerência, algo que você contratou alguém para fazer. O estratégico já é qual rumo mesmo a empresa vai fazer. Eu vou acrescentar esse produto, vou acrescentar esse serviço, vou trabalhar dessa forma, né? Ao invés de vender um serviço, eu vou talvez vender um pacote de serviço. Ao invés de vender uma limpeza, eu vou vender uma assinatura de limpeza, né? Então, algumas coisas que são pensadas a nível estratégico. O funcionário não vai pensar isso por você. Né? Ele não vai parar para pensar nisso. Se ele pensar, ele vai pensar para talvez, se ele tiver como que eu falo, esse feeling de pensar esse tipo de coisa, ele vai pensar para a empresa dele. Dificilmente ele vai, a não ser que ele esteja, né, que ele tenha uma abertura com o dono, mas dificilmente vai ser algo que ele vai pensar para implementar na sua empresa. Ele já vai pensar na empresa dele. Né? Se ele tem essa visão estratégica, né? Porque às vezes nem essa visão tem. Né? Mas se tiver essa visão, possivelmente ele também tem a visão de abrir a empresa dele, né? E se você perceber que ele tem essa visão, cuida dele, cativa ele para que ele possa ajudar você, continuar no seu time, né? Sim. Sim, você pode usar ele para ser, ao invés de contratar alguém de fora, você promover alguém de dentro, para você ter alguém que já conhece os processos, já conhece o operacional, já talvez conhece o tático, né? E te ajudar também nessa questão até estratégica, né? É bem interessante isso também. Pois é. A gente tem batido sempre nessa tecla que sozinho a gente não vai muito longe, né? Sim. Então, se você ou se eu conseguir contratar essa pessoa ou ter uma pessoa no meu time, esse talento, né? Que tem uma visão estratégica também, é muito importante manter essa pessoa e ajudar essa pessoa a desenvolver também. Sim. Muitas vezes, a gente como dono, a gente pensa assim, eu preciso de contratar pessoas para fazer o que eu não faço, mas que não sejam melhores do que eu. E, na verdade, eu preciso de contratar alguém que é melhor do que aquilo que eu sei fazer. Esse é o pensamento que vai... como se fosse uma alavanca, né? Vai alavancar seu crescimento. Porque se eu não sou bom na área de financeira, por exemplo, eu preciso de contratar alguém que é bom naquela área, que ele vai checar, ele vai saber verificar a porcentagem de lucro, os preços, se o preço que a gente dá para os clientes, os estimates, né, os proposals, estão cobrindo todos os custos da empresa e está deixando uma margem de lucro suficiente para suportar o crescimento da empresa, né? Porque às vezes a gente acha, eu estou colocando 10% ou 20% em cima do preço final aqui. Mas qual que é o seu custo para operar a empresa? Qual que é o seu overhead, né? Então, se eu, como dono, eu não sei olhar toda essa parte, assim, eu não tenho esse conhecimento, então eu preciso de contratar alguém que seja um funcionário direto ou uma pessoa que vem só por um período de tempo para me ajudar aquela parte, né? No caso de um consultor ou de um coach, para me ajudar naquela área que eu não sou bom. Sim. Então, a gente não pode ter medo de que eu contratei um cara que ele é muito bom para gerenciar a obra ou que ele é muito bom para vender trabalho e ele é muito melhor do que eu.
o bom é que eu posso contratar essa pessoa. Sim. Não adianta eu pensar que ela tem que ser pior do que eu ou que ela vai tomar o meu lugar. Sim, ficar com esse medo, né, de que eu não vou deixar esse cara crescer, porque se ele crescer, depois ele vai abrir a empresa dele, tomar meus clientes, né? Não funciona bem assim, né? Você ser dono da empresa, o buraco é mais embaixo, né? Yeah. Não é simplesmente, por exemplo, se alguém está lá na área de vendas, por exemplo, um vendedor bom resolveu abrir a empresa dele, não é só vender, né? Vender é uma parte, mas e a entrega? Né? E o controle para ver se o que a gente está entregando a uma eficiência boa para gerar lucro para a empresa. Isso. Né? Então, eu falei assim de uma forma bem resumida, mas no caso de um general contractor, por exemplo, tem uma complexidade assim enorme, né? A entrega, por exemplo, vai construir uma casa nova. Você tem projeto arquitetônico, tem projeto estrutural, tem projeto de mechanical, você tem projeto elétrico, você tem projeto de acabamento. Depois do projeto, você tem os orçamentos que você vai fazer, depois você tem a execução disso tudo, aí o cara faz um pedaço mal feito, ou faz o outro bem feito, aí um atrasa, um tem a sequência, né? A gente falou do cara que monta a cozinha ela só pode ser montada depois de que, sei lá, o frame, o sheetrock já está colocado, né? Então tem essa sequência toda. Então, assim, tem uma complexidade nessa entrega. E o controlar também aquilo que você entregou, para saber se aquilo foi entregue de uma forma eficiente que gerou lucro, também muitas vezes não é fácil, porque se durante o processo da entrega você, por exemplo, não guarda recibo, não anota quanto custou, não tem orçamento, só sai fazendo, é muito difícil lá no final você virar e falar, não, esse projeto aqui eu tive 12,5% de lucro. É muito difícil, né? A gente tem que ter um controle, apesar de às vezes não ter aquela perfeição, a gente tenta controlar o máximo possível o custo da obra, quantas horas gastou. Sim. Até para ver se no futuro compensa a gente continuar fazendo aquele projeto, se o preço que a gente deu é um preço que a gente pode continuar cobrando, ou se tem que fazer ajustes. Mesmo que, vamos supor, uma cozinha. Cada cozinha é diferente e requer coisas diferentes ali na entrega, né? Mas eu tenho que saber, vale a pena eu continuar fazendo cozinha? Vale a pena eu continuar fazendo banheiro? Porque às vezes eu invisto muito tempo em um projeto ou em um tipo de projeto, sendo que aquele projeto ele representa muito pouco a lucratividade da empresa. Sim. Ou ele requer muito mais recursos em comparação com o retorno dele financeiro para a empresa. Sim, às vezes ele deixa o administrativo muito busy, né? Você tem o office ali com as pessoas, às vezes deixa todo mundo doido lá para você depois no final. Às vezes o lucro é até maior, 20%, 30%, mas é 20%, 30% de um valor muito menor. Exato. Né? Às vezes o que eles falam é a regra 80-20, né? Então, 20% dos projetos que a gente faz traz 80% de lucro. E 80% de projeto traz 20% de lucro. Então, eu não fiz isso ainda, mas o meu coach já me falou isso em conversas anteriores, que a gente tem que trabalhar essa área, listar cada projeto e a porcentagem de lucro de cada projeto para ver se vale a pena continuar investindo recursos, né, e tempo e dedicação para oferecer aquele tipo de serviço. Sim. Porque se eu sei que 20% dos projetos traz 80% do lucro, por que eu não foco só naqueles 20%? Sim. E paro de oferecer projetos que não trazem um resultado ou um lucro muito bom para a empresa? Sim, isso pode ser aplicado até para cliente, né? Você tem 20% ali de cliente também que gera 80% do lucro da empresa. Por que eu não vou dar uma atenção especial a esses 20% de cliente, né? Que normalmente são os contractors que a gente trabalha, né?
no seu caso é um pouquinho diferente, que você já é o contractor, mas por que não dedicar um pouco mais de tempo, dar um pouco mais de atenção a esse 20% de cliente do que a todos os 80%, né? Que vai gerar muito pouco no final das contas, né? Exato. É uma avaliação que a gente tem que fazer constantemente, né? É por isso que é a importância de ter tempo para parar, pensar, rever os conceitos, rever aquilo que é melhor, né? É a visão. Qual que é a sua visão para o seu futuro? Então, baseado naquela visão de futuro que eu quero para minha empresa, eu tenho que ver qual o tempo, ou o que é os melhores recursos, ou os melhores projetos que eu devo dedicar. Por exemplo, 20% dos clientes traz 80% de resultados. Agora imagina, 20% dos 20% vai trazer um resultado muito maior. Então você consegue colocar no funil, né, e chegar no 20% dos 20%. Você chega então, ali em 2, 3 clientes que não, esse aqui eu tenho que dar uma atenção especial. Né? Exatamente, que ele vai ajudar você a crescer muito mais. Se você... E normalmente os melhores clientes vão te ajudar a trazer clientes melhores. Sim. Os clientes que são mais difíceis de trabalhar com eles, às vezes você tem que deixar ele embora ou falar que não dá para fazer o projeto dele. Eu tento entender o cliente desde o início, né? Se às vezes eu chego para olhar um trabalho, ou durante aquele processo ali de espera, até eu fazer um proposal para o cliente, se ele é difícil de trabalhar, se ele é muito detalhista em certos pontos que não tem tanta importância às vezes, eu tenho que rever, vale a pena eu trabalhar com esse cliente ou com o projeto dele, porque às vezes o projeto dele não vai ser tão lucrativo e esse tipo de cliente ou a personalidade dele vai requerer muito tempo da empresa ou meu ou de quem está administrando a obra dele ali, porque ele é uma pessoa que ele quer que você fala com ele cada detalhe, como que é feito, para que fez, por que fez. E então eu tenho que avaliar também esse cliente, se vale a pena eu trabalhar com ele. Sim, nem sempre vai valer a pena, né? Nem sempre vai valer a pena. Teve um cliente um dia desse mesmo que ele não concordava com o schedule de pagamento que a gente tinha proposto para ele. Ele falou que estava muito além na porcentagem de trabalho feito, né? Eu penso que no final ele ia pagar 90% do trabalho quando a gente chegasse na área da pintura. E eu falei com ele, a pintura representa 10% do seu trabalho. Então, por isso que na hora que eu começar a pintura, eu quero ter recebido 90% do trabalho e os 10% que representa a pintura, você me paga quando terminar tudo. E ele não concordou, eu falei, então eu não vou trabalhar com você. Sim. Porque eu já sabia que significa que ele não estava confiando em mim, então eu não quero trabalhar com quem não confia em mim. Eu falo com o cliente, se você confia em mim, eu posso trabalhar com você, mas se você não confia, contrata aquela pessoa que você confia. Sim. Afinal de contas, você não quer ter dentro da sua casa alguém que você não confia, né? Correto. Arão, a gente está caminhando para o final. Você falou de perspectivas, né, de futuro e tudo. Quais que são as suas perspectivas para a empresa? Uau! Não tinha pensado nessa aí não, mas a minha perspectiva para a empresa é de... O que eu estou trabalhando agora, né, é em criar esses procedimentos de como cada parte da empresa é operada, né, do financeiro, ao marketing, a produção, né, escrever e colocar isso em um aplicativo, é o que a gente tá fazendo, para que isso aí possa dar suporte para escalar a empresa. Então, a gente tem uma vontade de escalar em números muito grandes, né? Que às vezes a gente até pensa, será que
que é isso mesmo que eu quero, mas fazer essa empresa crescer e operar como um business. Que, na verdade, a maioria dos business que a gente chama de business não são business, são pequenas empresas que o dono opera ali. Ele simplesmente tem um emprego que paga ele melhor do que trabalhar por hora, como está sendo o caso meu até hoje, né? Mas é que a gente está preparando para que isso vira uma empresa que opera, que tem um time de pessoas que administra essa empresa e que ela não depende tanto do dono para prosseguir crescendo. A diferença aí que você está trazendo, no caso, é a dependência do dono. Business, se não depende at all do dono, você está chamando de business. Exatamente. Eu quero o que eu tenho visto, né? E o que realmente se eu tenho um business, esse business não precisa de depender de mim para operar. Se ele depende de mim 70, 80 horas por semana, significa que eu estou sendo ponto de todas as decisões. Então, o que a gente está propondo em aprender e implementar é que vai ter alguém, né? Um time que vai administrar essa empresa e vai proporcionar esse crescimento sem depender de mim, no caso. Então, realmente ser um business de verdade. O que eu falo, ser um business de verdade. Não quer dizer que eu estou 100% certo nisso, mas é o meu ponto de vista. Sim. Se a sua empresa depende de você na operação diária, significa que não é uma empresa realmente. Por exemplo, a Coca-Cola, outras empresas aí, não tem nem dono, são instituições, né? São acionistas, né? A maioria. E elas funcionam e crescem muito mais do que muitas empresas que o dono está ali olhando. O que reforça a inverdade, né, do termo que o dono, o olho do dono que engorda o gado. Às vezes, o olho do dono impede muito o crescimento do gado nesse caso aí. Então, é ter pessoas qualificadas que ajudam a impulsionar e crescer a empresa. Interessante. O bacana de conversar sobre business é justamente isso, que é a área cinzenta, né? Tem hora que uma coisa aplica, tem hora que já não aplica, dependendo do contexto que a gente vai falando, né? Eu acho isso muito, muito fascinante, muito bacana. A gente tem uma tradição de todo podcast, eu peço a pessoa para deixar uma pergunta para o meu próximo convidado, né? Então, você já pode ir pensando sua pergunta. Enquanto isso, eu vou te fazer a pergunta da última convidada, né? Que foi a Janaína. A pergunta dela, eu acho que a gente já até tocou um pouco nisso, mas eu vou fazer ela de uma forma mais livre. A pergunta dela foi o seguinte: qual que foi a maior dificuldade da sua vida e o que você fez para superar essa dificuldade? Uau! Nesse contexto de conversa de hoje, eu penso que a maior dificuldade da minha vida foi ter a coragem de começar um business, né? Porque eu tinha muito medo, não confiava que eu era capaz. Então, dar esse salto aí, né? E tentar empreender, tentar construir uma empresa, o que para muita gente pode ser algo fácil, né? Para mim foi algo muito, muito difícil. Eu tinha aquilo como algo muito grande, impossível e quase inalcançável. Então, conseguir romper essas barreiras emocional e mesmo ter aquela coragem, né, de fazer isso foi algo assim que para mim era muito difícil e eu consegui romper. Então, para muitas pessoas pode ser fácil, ou isso aí pode ser, não, esse cara falando isso, mas para mim era uma barreira muito grande que eu consegui romper. É uma dificuldade assim que eu tinha, né? Eu penso que as crenças que eu cresci
com elas e por a falta de confiança que eu era capaz de fazer isso. Bacana. E a segunda parte da pergunta, eu creio que a gente até respondeu, mas talvez você queira acrescentar alguma coisa, é como que você fez para superar isso, né? O que eu fiz para superar isso foi confiando em Deus, tendo o suporte da minha esposa e dedicando tempo. Tempo para aprender, tempo para trabalhar, tentando fazer o meu melhor. E foi assim que eu consegui superar isso e chegar onde a gente está. Bom demais. E qual pergunta você quer deixar para o meu próximo convidado? Eu gosto de pergunta que faz pensar mesmo. O que eu perguntaria? Me dá um segundinho para pensar. Pode pensar. Eu perguntaria a ele o porquê que você está fazendo o que você está fazendo e o que você quer mostrar para o mundo com aquilo que você está fazendo. Uau. Forte. Qual que é o motivo real? O porquê você faz o que você faz, o que você está fazendo e o que você quer mostrar para o mundo com isso. Exato. Beleza. Vou fazer essa pergunta. Uau. Arão, para a gente fechar então, eu queria que você deixasse uma dica para quem está começando ou quem já está na caminhada, né? Quem já tomou essa decisão, né, de abrir sua empresa. Eu ouvi uma pessoa falando, eu achei isso muito interessante. Essa foi a decisão mais difícil da vida dessa pessoa. Foi sair do emprego para abrir a própria empresa. Não vou estender, não, mas eu achei muito interessante isso que você falou. Alguém que já tomou essa decisão, qual dica que você deixaria, se quiser olhar para a câmera, para falar para a pessoa e dar um conselho aí que você acha que vai ser bom para essa pessoa? Se você já tomou essa decisão, né, já está do lado de cá, já deixou seu emprego, eu penso que é só buscar ser melhor a cada dia naquilo que você se propôs a fazer, seja qualquer que seja essa área. Realmente domina, né, aprende sobre o seu business, aprende sobre o cliente. Primeiramente também, antes disso tudo, né, eu volto naquela pergunta, por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar? Qual que é seu objetivo financeiro? Quanto que você quer ganhar? Eu penso que para você chegar a algum lugar, você tem que saber onde você quer chegar, você ter já em mente, né? Igual, para construir uma casa, a gente não constrói a casa primeiro. Primeiro a gente tem que ter a casa pronta na mente da gente, na planta, na mente do arquiteto, na mente do dono da casa. Então, primeiro a casa é construída para depois você aplicar para o permit, para depois você realmente começar a trazer o material, colocar todo o material junto para realmente ter a casa. Mas aquela casa, antes de tudo, ela já estava na sua mente. Então, se você tem tudo, tem na mente, mesmo que não seja perfeito, aonde você quer chegar, quais que são os seus objetivos e o porquê que você está fazendo aquilo, eu acho que é o mais importante. Bom demais. Muito obrigado, Arão. Eu sei que agora você vai pular de paraquedas, né? Eu queria com você, mas não vai ser dessa vez. Eu vou fazer meu seguro. Tá frio, mas eu vou ali pular de paraquedas, vou divertir um pouco ali. É isso que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Bom demais. Apesar que eu tenho pouco tempo livre, pular de paraquedas é uma coisa muito boa. Me ajuda a lidar com medo, né? A lidar com risco. Num clima igual de hoje, refresca a mente, literalmente. Literalmente, né? Quase congela. Mas não quero te atrasar, não. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o convite. Foi muito boa a conversa.
Eu acredito que quem ouvir aí vai ter bastante insights poderosos, né, para aplicar no próprio negócio. Então, eu queria te agradecer e muito obrigado. Muito obrigado você. Bom, foi um prazer estar aqui, né? E eu fico à disposição se alguém precisar de alguma ajuda com qualquer coisa, né? Bom demais. Vou colocar sua rede social na descrição. Eu não quero só para mim, eu quero ajudar outras pessoas a crescer se eu puder também. Bom demais. Muito obrigado, então. Valeu. Gente, até mais, então. Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo episódio.